Boa tarde, aqui é a professora Tamires e o tema da nossa aula hoje é orientação no espaço geográfico. Essa aula é destinada para os alunos do 6º ano. Então vamos lá. Imagine que você está perdido ou perdida em uma mata ou em um deserto. O que você faria ou que recursos usaria para chegar à sua casa? Então você está perdido, você não tem nenhum instrumento, nenhum mapa, nenhum GPS. O que você faria para chegar à sua casa? É aí que entra o saber se orientar no espaço geográfico. É para isso que serve a orientação. Então, o que é saber se orientar no espaço geográfico? Eu coloquei aí uma situação, né, uma pessoa seguindo uma direção, ela saindo do ponto A e indo para o ponto B, em linha reta. Então, saber se orientar no espaço geográfico é saber qual direção eu devo seguir para alcançar o ponto de chegada. Nessa situação, esse bonequinho, para sair do ponto A e chegar ao ponto B, ele precisou seguir de acordo com a rosa dos ventos, que é esse desenho aí ao lado, a direção leste. Então, para a geografia, se orientar é isso, é o saber que direção eu devo seguir para alcançar o destino que eu quero. Então, lá na situação anterior, no exemplo, o que você faria para chegar à sua casa? Qual direção? Como encontrar a direção para você chegar à sua casa? Se você souber se orientar no espaço geográfico, você vai conseguir encontrar qual direção você deve seguir para poder chegar de volta à sua casa. Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos e algumas formas que a gente pode usar para se orientar no espaço geográfico, para eu conseguir achar e saber qual a direção eu devo seguir. Por que é importante saber se orientar? Desde tempos antigos, o ser humano descobriu que não era fácil se deslocar em um deserto ou em um oceano, por exemplo, e percebeu que podia contar com a ajuda dos astros. Então, até hoje, na verdade, se a gente não tiver nenhum meio, nenhum instrumento, um mapa ou um GPS, dentro de um deserto que não tem nenhum ponto de referência, ou dentro do oceano, né, navegando no oceano também não tem nenhum ponto de referência, fica difícil a gente saber qual a direção certa a seguir para se chegar ao destino. E aí, desde esses tempos antigos, o ser humano percebeu que podia usar os astros. Observando o céu, eles perceberam que o Sol, a Lua e as estrelas poderiam ajudá-los a encontrar a direção certa. Depois, a invenção de alguns instrumentos mais precisos facilitou a vida desses viajantes, que foi a invenção da bússola. A bússola, quando ela foi inventada, ela ajudou bastante a vida dessas pessoas que precisavam viajar pelo oceano ou pelo deserto em tempos mais antigos. E atualmente, equipamentos eletrônicos são usados por embarcações, aviões e até automóveis, pessoas e ciclistas, para ajudar na orientação e localização de um destino, que é o caso do GPS, que já vem hoje instalado na maioria dos smartphones, né? E aí embarcações, aviões, e hoje no nosso dia a dia a gente utiliza bastante esse serviço do GPS para saber que direção seguir e achar a localização de um destino. Orientação pelos astros. Como é que esses povos antigos eles conseguiram se orientar
e achar as direções pelos astros. Um dos primeiros referenciais de orientação utilizados pelo homem foi o Sol. Então, observando o céu, como eu disse, os homens antigos, eles perceberam que podiam usar o Sol para achar as direções certas a seguir. Como? Eles perceberam que o Sol sempre aparecia de manhã do mesmo lado e sempre se escondia à tarde do mesmo lado. E aí eles deram um nome. De manhã, o lado que o Sol nascia, eles chamaram de Sol nascente. E o lado que o Sol se escondia, Sol poente. Partindo dessa observação, eles perceberam que se apontassem a mão direita para o lado do Sol nascente, ali eles teriam a direção leste. O lado contrário, então, seria a direção oeste. A minha frente, né, ou a frente deles seria a direção norte e nas costas a direção sul, como está mostrando aí a figura. Então, aqui está o menino ao meio, e aí o lado que o Sol está nascendo, ele apontou a mão direita, e ali então eu tenho o meu lado leste. O lado contrário, o oeste, na frente dele, o norte, e atrás, o sul. Essa técnica vocês podem utilizar aí na rua de vocês, no quintal de vocês. De manhã, olhem o lado que o Sol está nascendo e aponta a mão direita para esse lado, e ali vocês vão saber que aquele lado é a direção leste. O outro lado, então, conforme vem mostrando aí, o oeste, na sua frente o norte e atrás o sul. A Lua segue os mesmos princípios da orientação pelo Sol. Aponta o braço direito para o local onde a Lua nasce, achando o leste. O lado contrário está o oeste, na frente o norte e atrás o sul. E ainda as estrelas também podem ser utilizadas como instrumento de orientação. No caso do Brasil, que fica no hemisfério sul, que é essa parte aqui, ó, do meio da Terra para baixo, a gente chama de hemisfério sul, nós utilizamos o Cruzeiro do Sul. Por quê? Porque ele só aparece nessa parte de baixo do planeta Terra, tá, gente? Então, como é que eu uso esse Cruzeiro do Sul? Primeiro você vai ter que achá-lo lá no céu. O Cruzeiro do Sul é um conjunto de estrelas que formam uma cruz, como eu estou mostrando aqui. 4 estrelas maiores e uma pequenininha. Então, encontrando o Cruzeiro do Sul, é só eu estender uma linha imaginária 4 vezes e meia o tamanho da sua haste maior. Então, eu abaixo essa linha imaginária até a linha do horizonte e ali eu encontro o ponto sul. Como assim? Então, eu tenho aqui, ó, dessa estrela para essa aqui, nós temos a haste maior, que é a distância maior. Então, eu pego essa distância e repito ela 4 vezes e meia, descendo em direção ao horizonte. Ali eu vou encontrar o meu ponto sul. Os pontos cardeais, que são os pontos norte, sul, leste e oeste, né? Tomando como referência o nascer e o pôr do sol, foram criados os chamados pontos cardeais. Então, como eu mostrei lá no primeiro exemplo, como usar o sol, então ali a gente, partindo do sol, a gente consegue achar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Conhecendo então esses pontos cardeais, foram criados outros pontos, que são os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Então, os colaterais, entre o norte e o leste, nós temos nordeste.
Entre o leste e o sul, nós temos sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste. Estes são os colaterais. E esses outros que estão aí mostrando para vocês são os subcolaterais, que para a gente não é interessante, tá? Nós só vamos utilizar nas nossas aulas e no nosso dia a dia os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. A importância do ponto de referência. Então, demonstrando aí. Utilizando como ponto de referência a escola, qual a posição do campo de futebol? O campo de futebol está acima da escola. Então, pela Rosa dos Ventos, nós temos aqui a direção norte. Agora, utilizando como ponto de referência o museu, qual a posição do campo de futebol? Pelo museu, o campo de futebol está do lado esquerdo. O lado esquerdo na Rosa dos Ventos é oeste. Então, na posição oeste. Percebam que a importância do ponto de referência é fundamental na determinação dos pontos cardeais, pois, ao mudar o ponto de referência, mudam-se também as posições. Vocês viram, pela escola, o campo tem a posição norte. Pelo museu, o campo já tem a posição oeste. Então, se eu mudar o ponto de referência, mudam-se as direções. Orientação pela bússola. Aqui ao lado eu estou mostrando para vocês a imagem de uma bússola. A bússola, ela é um instrumento inventado pelos chineses por volta do século XII. Durante as grandes navegações, ganhou maior importância. Por quê? Porque ajudou os navegantes que antes precisavam se basear apenas pelos astros, e com a bússola se tornou mais fácil, achar as direções. A bússola tem uma agulha imantada, que é essa partezinha aqui que tem o ímã, que aponta no sentido da orientação magnética da Terra, que é aproximadamente a direção norte. Então, quando eu pego uma bússola, para qualquer lado que eu me movimente, a bússola ela só vai me mostrar o lado, a direção norte. Por quê? Porque essa pontinha dela, que é um ímã, ele sempre vai ser atraído para a parte mais magnética, mais magnetizada do planeta Terra, que é o norte. Então, eu conseguindo achar o norte, eu consigo achar as outras direções. Então, quando eu pego uma bússola, eu só vou achar com a bússola a direção norte. Então, da onde eu estiver, ela só vai me mostrar aonde fica a direção norte. Mas, professora, se eu quiser seguir outra direção, se eu sei onde está o norte, aí eu vou achar as outras direções. E nós temos ainda hoje, como instrumento de orientação, o GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global. Só que a sigla está em inglês, por isso Global Positionation System, Sistema de Posicionamento Global. Ele é um sofisticado aparelho eletrônico que, baseado em redes de satélites, oferece a localização instantânea através do sistema de coordenadas geográficas, que nós vamos ver na próxima aula. Então, composto por 27 satélites distribuídos em órbita, de forma que, em qualquer parte do mundo, sempre haja, no mínimo,
3 satélites para a localização de um ponto. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Ao entorno do planeta Terra, lá ficam rodeando 27 satélites. E aí, quando eu procuro a localização de algum lugar, é esses satélites que vão me ajudar e vão me fornecer essa localização. Ele foi criado e controlado pelo Sistema de Defesa dos Estados Unidos. Os europeus estão desenvolvendo um projeto similar, que é o Galileu, e os russos também já possuem algo semelhante, porém apenas de uso militar, que é o GLONASS. Tá? Então, o GPS em si, o sistema GPS, foi criado pelos Estados Unidos e depois foi distribuído para o resto do mundo. Mas outros países, como eu mostrei aí para vocês, também estão criando seus próprios modelos de GPS, que hoje em dia é um dos aparelhos mais utilizados para a gente conseguir encontrar a direção ou a localização de um lugar, certo? Então, gente, obrigada e até a próxima aula. Fiquem aí com as atividades.